Bom dia, como sempre é um prazer estar com você. Nós estamos numa campanha lendo 21 livros da Bíblia em 21 dias. Nós chegamos hoje ao 13º dia, hoje é dia 23 de abril de 2001. Você pode fazer essa sequência na data que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. Você pode passar essa sequência para quem você quiser, a igreja que quiser, a pessoa que quiser, isso não faz diferença para mim. É um prazer poder servir quanto mais pessoas possível com o estudo simples da palavra de Deus, sem muitas falácias, sem muitas histórias nesse momento. Nós chegamos hoje a 2 Pedro e eu confesso a você que é difícil, tem muitos assuntos, muitas coisas gostosas, apesar de ser uma epístola tão pequena, uma carta tão pequena. Mas só que eu vou direto ao assunto, o tema principal. O que Pedro tem no coração, o que Pedro tem na mente quando ele escreve esta carta à igreja? O tema da conversa de hoje, então, é o seguinte: pastores e pastores, quem coloca a mão sobre a sua cabeça? Exatamente isso. Pastores e pastores, quem coloca a mão sobre a sua cabeça? Pedro vai deixar claro nesta carta a ameaça que a igreja está sofrendo, a igreja de Cristo, sem denominação, a igreja está sofrendo dentro de si mesma, com o levante de falsos mestres. No entanto, antes disso, ele dá um bom exemplo do que é ser um pastor verdadeiro, um pastor de verdade. Lá nessa 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim: por esta razão sempre estarei pronto a trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Ou seja, eu sempre vou estar aqui para lembrar a vocês as coisas que vocês já sabem e estão seguindo. Versículo 13. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ele diz, enquanto estou neste corpo, eu considero justo como pastor despertar-vos com essas lembranças. Um pastor não é para inventar moda nova, assunto novo, história nova, livro novo. Um pastor é para lembrar as palavras de Deus e principalmente o Evangelho de Jesus Cristo que está na Bíblia. Versículo 14. Certo que estou prestes a deixar este tabernáculo, esse meu corpo, eu vou morrer, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Deus o havia revelado, Jesus havia revelado que ele estava perto de morrer. Esta é a última carta que ele escreve, poucos dias, inclusive, antes de morrer. Versículo 15, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas de minha parte, esforço-me cuidadosamente, diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ou seja, eu estou pregando de uma tal forma, mesmo depois que eu morrer, a minha mensagem continue claro na mente de vocês sobre Jesus Cristo, a pura verdade. Bom, aqui ele está mostrando que é ser um pastor que se preocupa verdadeiramente com o seu rebanho, ensinando, lembrando a eles a palavra da verdade que está em Jesus Cristo. E aí vem o capítulo 2. O capítulo 2, eu quero que você preste atenção a partir do versículo 1. Ele vai falar dos falsos pastores mercenários e o castigo que eles receberão. Versículo 1, capítulo 2 de 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, falando dos problemas de fora da igreja, assim também haverá dentro de vocês, dentro de vós, mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que vos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então as doutrinas vão entrar na igreja com mestres falsos, cheios de fábulas e historinhas, que vão ser capazes de fazer você negar a Jesus. Se o senhor não fizer, o senhor não é Deus. Se o senhor é Deus, o senhor tem que fazer. Bom, deixa para lá.
Continua o 2, capítulo 2 de 2 Pedro. E muitos seguirão essas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, a multidão que vai seguir esse monte de mentira vai fazer com que o evangelho seja ridicularizado por aqueles que nem sequer do evangelho são, porque vão fazer vergonha ao evangelho. Também movidos por avareza. Versículo 3, 2 Pedro, capítulo 2. Movidos por avareza, farão comércio de vocês, ovelhas, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Deus está olhando quem está vendendo a igreja de Cristo, quem está vendendo o evangelho. E se Deus não poupou anjos quando pecaram, lá diz Gênesis, caíram, não poupou o mundo quando errou, livrando apenas Noé quando mandou o dilúvio, não poupou Sodoma e Gomorra, versículo 6, está tudo aqui, destruindo, queimando totalmente as cidades, livrou apenas Ló, porque sentia dor quando via aquele pecado, versículo 9, 2 Pedro, é porque o Senhor sabe, olha esse versículo 9, sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Se Deus destruiu países, nações, cidades inteiras e poupava uma pessoa, é porque Ele sabe separar quem é quem. Agora eu quero terminar dizendo, você sabe por que existem falsos pastores? Falsos profetas? Eu vou dizer para você, eu não, a Bíblia. 2 Timóteo, que será o livro estudado amanhã. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra dura, verdadeira, firme de Jesus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, de tanto querer bênção, vão levantar líderes para si que falem só de bênção, como sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a contos de carochinha. Por isso o mundo ri. Os falsos pastores existem por causa da ganância das falsas ovelhas, que só querem de Deus os benefícios, só querem de Deus as bênçãos, os privilégios, mas não querem a responsabilidade, o compromisso, o discernimento, o estudo cansativo da palavra e instrutivo onde devem crescer. Falsos pastores existem, falsos mestres existem e sempre existirão, porque o rebanho do mundo está pervertido apenas com prazeres que encham as suas vidas de satisfações. Querem ouvir coisas que lhe agradam, mas quando você prega a verdade, é tempo demais ficar aqui 8, 9, 10 minutos ouvindo. Que Deus abençoe você. A pergunta é, quem coloca a mão sobre a sua cabeça? Você conhece o seu pastor? Você conhece quem você chama de pastor? Você sabe quem é essa pessoa? Você sabe quem é essa vida? Você sabe quem carrega esse título? O médico vive da medicina, um advogado vive do direito, um teólogo, um pastor vive da teologia, do cuidado pastoral. Não é isso que eu estou falando, como está ali em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, Mateus 10, 10, Lucas 10, 7. Digno é o obreiro do seu salário. Não estou falando da maioria dos pastores brasileiros que passam suas necessidades e têm suas esposas e seus filhos com limitações. Estou falando do mercenário que vende o evangelho e vai pagar caro por isso. Julgue você, mas não se faça de inocente, indo atrás de fábulas que adoram encher o seu ouvido e depois disse, eu não sabia que era assim, porque se você ler a palavra, você saberá o que é falso e o que é verdadeiro. Então não se esconda para depois dizer que a culpa é do pastor. Seja crente de verdade e escute aqueles que estão ensinando você a andar sozinho no dia da guerra final, mesmo com as suas duas pernas quebradas. Que Deus abençoe cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, libera os ouvidos daqueles que estão procurando fábulas para que queiram a palavra da verdade enquanto é tempo.
porque estar com o Senhor é ter bênçãos a cada dia, mergulhados em tribulações, dia após dia também. Obrigado porque o Senhor nos disse a verdade. Quem quiser que siga, quem não quiser que pague. Em nome de Jesus é que eu oro pedindo perdão pelos meus pecados e todos os pastores e todas as ovelhas que tenham discernimento do Senhor. Dá-nos discernimento, ó Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amanhã voltamos para estudar um pouquinho mais da Bíblia. Espero que esteja abençoando a sua vida. Perdoa por alguma coisa, aprenda com a palavra enquanto é tempo. Amém.